Hoje eu fui buscar as coisas da igreja que mandou arrumar. Cheguei no estacionamento, deixei o carro lá e estava eu, um jovem, e o rapaz que trabalha no estacionamento olhou para aquele jovem e falou assim: vem cá, mas você está na igreja mesmo? Eu estou. Mas você largou tudo, largou a droga, parou de traficar? Ele falou: parei, estou na igreja. Falou assim. Aí o jovem falou assim: vem cá, você vai à igreja? Eu falei assim: não, eu vou numa igreja grande aí. Ele falou bem assim: você é igreja ou você vai à igreja? E quando aquele jovem falou essa palavra para aquele jovem que estava trabalhando no estacionamento, ele foi impactado, irmão. Ele calou na hora. Ficou assim, ó, sabe? Foi impactado. Ele começou, olhou assim e olhou para eu e falou assim: não, eu vou à igreja. Ele respondeu: eu não sou igreja ainda. Qual é a diferença, pastor, de a igreja e de ser igreja? Quando você lê aqui o livro, a epístola aqui de 1 Coríntios e 2 Coríntios, era uma igreja problemática. Era uma igreja, irmãos, que Paulo fundou no ano 55 depois de Cristo. Vamos falar aqui um pouco de história. Quando Paulo chegou em Corinto, Corinto era um lugar de porto. Ali parava muito navio que vinha de outros países, e ali os marinheiros desciam. Esses marinheiros jogavam baralho, bebiam, se prostituíam. E quando Paulo chegou nessa cidade da Grécia, Paulo ele fez igual Neemias quando chegou em Jerusalém. Paulo, ele começou a andar na cidade e a observar a maneira e a cultura daquele lugar. E quando Paulo começou a pregar ali, Paulo ganhou muito bêbado, ganhou muito prostituto, ganhou muita prostituta. Quando Paulo escreveu aquela carta lá em Coríntios, capítulo 11, que mulher ainda para cortar o cabelo, dali já fizeram uma doutrina, porque as prostitutas eram adoradoras de Atenas, e ela tem um costume que elas rapavam os seus cabelos, rapava mesmo, que era adoradora de Atenas, e se prostituía. Paulo começou a ganhar essas mulheres, levando a palavra de amor, palavra de paz, de conforto. E essas mulheres passaram a ouvir a palavra e foram à igreja. Mas esses que Paulo levantou, que Paulo ganhou, Paulo batizou, levantou como obreiro, esses homens começaram a duvidar do caráter de Paulo e duvidar do ministério de Paulo. Quando você lê a carta 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia fala sobre isso, 10:4. Fala que diziam ele que Paulo não era tudo aquilo que Paulo falava, que Paulo não era um dos 12. E Paulo, escrevendo em 2 carta de Coríntios, aqui capítulo 10, versículo 4, Paulo falou assim, ó, aqui versículo 10, versículo 1: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, sou para convosco ousado. Aqui o versículo 4 assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, anulando a nós. Paulo estava falando para essa turma de pessoas que ele, quando estava com ele pregou a verdade, falou a verdade. Mas ele estava com raiva de Paulo, porque Paulo estava pregando a verdade e falando o caminho da verdade para ele. Quando você lê a história de Corinto, você vai ver que tinha duas Santas Ceias: a Santa Ceia do pobre e a Santa Ceia do rico. E eles bebiam, irmão, comia, bebia, fazia aquela coisa toda dentro da igreja, aquela bagunça. Foi quando Paulo escreve a carta, de Coríntios, capítulo 11, 23, que ele narra como se deveria se comportar a Santa Ceia. E quando Paulo começa a bater, quando Paulo começa a falar a verdade, eles começaram agora a fazer um grupinho para atingir a santidade de Paulo, o caráter de Paulo.
Paulo assim, olha, a minha luta não é contra vocês, mas a minha luta é contra esses espíritos que estão atuando sobre as vossas vidas. E Paulo escreve batendo mesmo, para eles acordar para a vida. Por isso que eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você é igreja ou você vem à igreja? No texto de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templo do Espírito Santo. Agora, há uma diferença aí de o Espírito habitar em mim ou não, ou visitar a mim. Eu tenho que saber onde eu estou me enquadrando aí. Será que eu sou igreja ou será que eu gosto de vir à igreja? Eu criei vínculos, conheci amigos, conheci irmãos. Eu gosto de estar na igreja, gosto de estar para ouvir. Porque muitos usam a igreja hoje como se fosse uma igreja como uma religião. Vem porque precisa de uma religião para saciar a alma dele. Porque a alma ela foi feita para adorar. Então vem para saciar a alma, porque a alma precisa de ouvir. Quando a religião, uns vai para macumba, outros vai para o espiritismo, porque a necessidade da alma é adorar. Adorar quem? A Cristo. E quando não se conhece Cristo, vai adorar outros deuses. E nós temos que ver e observar isso aqui. Eu sou templo ou não? Ou gosto de vir à igreja? Quando Paulo começa a escrever essa carta aqui, falando da igreja de Corinto, a situação que ele estava vivendo. Por que eu estou falando, irmão? Porque Jesus está voltando. Jesus está aí. E nós temos que se analisar, refletir, que vida você tem vivido? Que posição você tem tomado da tua vida? Aonde você tem andado? O que você tem falado? Tem deixado ser influenciado pelo esse mundo? Ou tem influenciado o mundo a aceitar Cristo? Muitos na caminhada, igreja, sofreram consequências terríveis. Homens que conheciam a Bíblia, homens que conheciam mandamento, pessoas que conheciam a doutrina de Deus, mas homens que não perseveraram nessa doutrina. Muitos começaram bem, muitos começaram sendo igreja, mas depois se deixaram se levar pela vanglória, se deixaram se levar pelo orgulho, se deixaram levar por dinheiro, por prata. Agora te pergunto, tua igreja, ou você gosta de vir à igreja? Até quando você vai ficar assim? Porque para Deus fazer, é necessário que você deixe Ele fazer. Deus não invade a vida de ninguém. Deus, Ele deixou o livre-arbítrio. Você tem direito de escolha. Ou você aceita Ele, ou você não aceita Ele. Ou você ministra a palavra da verdade, ou você ministra a palavra de mentira. Você tem que se resolver. Porque quem tem que habitar em você é a verdade, é o Espírito Santo que tem que habitar em você. Porque se eu tenho um Espírito Santo, eu não vou mentir. Se eu tenho um Espírito Santo, eu não vou criar coisas entre a minha família e a outra família, dentro da minha casa, com meus amigos. Quando você lê aqui no texto, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo estava falando aqui, vós sois carnais, são carnais, você não entende o que é do Espírito. Falam o que é do Espírito aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque a eles são loucura, e não podem entendê-la, porque elas só discernem espiritualmente falando.
Você só vai decidir um homem de Deus se você for homem de Deus. Se você for espiritual. Se você for carnal, você nunca vai entender um homem espiritual. Como que eu posso entender as coisas do céu? Como que eu posso entender Deus que eu sou carnal? Eu sou carnal. Um homem carnal, ele nunca vai compreender quem é Deus. O homem carnal é igual ao ímpio. Para ele é normal beber. Para ele é normal fumar. Ele vai comprar o cigarro no bar, ele vê lá, né, aquela imagem, pastor Daniel, né? Às vezes um câncer na garganta, né? Tem muitas imagens no rótulo do cigarro lá. Mas ele compra, consciente que aquele cigarro vai gerar 300 cânceres nele. Mas ele compra consciente que aquele cigarro vai trazer problema para ele. Carnal. O homem carnal, beber é normal, fornicar é normal, tem uma mulher aqui, uma mulher lá é normal, diamante é normal. Um homem carnal, ele nunca vai entender as coisas de Deus. Paulo está falando para a igreja de Corinto, vocês que são carnal. No meio de vocês tem contenda, no meio de vocês tem ciúme, no meio de vocês tem brigas. E o meu Deus não habita em meio de ciúmes. Deus não habita em meio de contenda, de brigas. Deus não está nesse negócio, irmão. Pastor, como que eu posso evitar essas coisas? Não dando ouvido a essas coisas. Porque a igreja, ela foi chamada para resgatar almas, para salvar almas. Deus chamou você para você ser um ganhador de almas. Deus, Ele colocou nos teus lábios palavra de salvação, palavra de santificação, palavra de fé, de esperança, de amor. Nós temos que transmitir isso para as pessoas, porque nós somos embaixador de Cristo, irmãos. Nós somos mensageiro nesse tempo de treva, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de guerras religiosas, rumores de guerras. Deus levantou a mim e a você nesse século para pregar a verdade, viver a verdade e levar as pessoas a conhecer a Cristo. Nós somos igreja. Deus colocou essa igreja nesse bairro para ser uma testemunha viva nesse lugar, para ser um espelho nesse lugar. Espelho de quê, pastor? De fé. Quantas pessoas que nós conhecemos que está com o lado destruído? Quantos amigos nossos estão presos na mão de Satanás? Parentes, pai, mãe, filhos. E ele está esperando de você uma palavra de fé e uma palavra de esperança. É através de você que você é igreja. Se você é igreja, você tem que praticar o que o Senhor Jesus, aleluia, deixou a igreja para fazer. Nós temos que fazer. Deus não vai cobrar da geração dos 50, século 20. Esse século 21, Deus vai cobrar de mim e de você. É de nós que Ele vai cobrar. Porque nós temos a oportunidade de falar palavras tremendas. Palavras que vêm edificar, não palavras que vinham trazer derrota, tristeza. Eu lembro quando Cristo, Ele fundou a sua igreja, quando Ele fundou a sua noiva, lá em Mateus 16, 18, Ele falou para Pedro: Pedro, tu és Pedro, edificarei a minha igreja na rocha, e a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Que Ele deu autoridade a nós. Ele deu essa autoridade, mas, irmãos, muitos de nós andam revoltados. Uma revolta que não entende essa revolta. Anda com raiva do irmão, com raiva da irmã. E isso não provém de Deus. O nosso templo, irmãos, não tem que estar cheio de ódio. O nosso templo tem que estar cheio de rapina, de mentira, de engano. Nosso templo tem que estar limpo. Minha esposa está fazendo teologia, ela chegou falando sobre a aula, e ela chegou
assim, espantada pela a matéria que deu. E eu falei assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas as pessoas não têm essa sensibilidade de entender que ele está voltando. Porque quando você passa a ler a palavra, quando você passa a ver televisão, e você entende que ele está à porta, que ele está aí, muitos de nós agem diferente. Muitos de nós agem como Jesus vai vir daqui a 100 anos. Ou daqui a 90 anos, daqui a 50 anos. Tu está enganado. Jesus está aí. Te pergunto, como que está a tua vida? Se ele voltar agora, será que eu e você sobe? Vê aí. Como que vai subir para o céu com raiva? Como que vai sair para o céu se você não consegue perdoar? Irmão, eu tenho uma facilidade de perdoar incrível. Eu perdoo. Eu não estou nem aí. Eu perdoo. Aleluia. Eu quero morar no céu. Eu não quero perder minha salvação. Aleluia. Perdoar. O que é perdoar? É esquecer. Pastor, é difícil. Eu sei que é. É por isso que o Senhor Jesus, ele se manifestou, amém? Para dar a minha e a sua vitória. Agora, para Deus fazer, é necessário que você dê liberdade para ele fazer. Vou repetir. Tu é igreja? Ou tu gosta de vir em igreja? Como está a tua vida? Porque essa igreja, não é só vir aqui o templo, aqui é um templo. Mas igreja é você, igreja sou eu. Como que está a igreja você? Igreja, você. Como está o teu templo? Será que você está adorando só Jesus? Quem mais você tem adorado? Hã? Aleluia. Será que Cristo é em primeiro lugar na sua vida? Hein? Será que Cristo é em primeiro lugar na sua vida? Aleluia. Quem é em primeiro lugar na sua vida? Cristo ou seu trabalho? Cristo ou seu esposo? Cristo ou seu noivo? Cristo ou a sua esposa? Cristo ou o teu carro? Cristo ou seus pecadinhos? Quem é em primeiro lugar na tua vida? É verdade, irmãos. Começa a se policiar. Se policie, começa a analisar a tua vida, como está a tua vida. Esses dias, na segunda-feira, falei com minha esposa e eu comecei a observar algumas coisas. Irmão, se nós não vigiarmos, nós vamos ficar. E fica por pouca coisa. Porque a Bíblia diz assim: ei, se o pai de família soubesse que o ladrão vinha roubar sua casa, ele vigiaria. Aleluia. Nós somos um templo. Ladrão é Satanás. Se nós não se policiar, irmãos, Satanás, ele vai roubar aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é a sua salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que você tem. Satanás, ele quer tomar o óbvio. Ele não está preocupado se você é rico, se você é milionário, se você é pobre, se você tem ou não tem. Ele quer levar a tua alma. Ele quer destruir a sua alma. Ele quer levar a tua alma para o inferno. Um certo dia alguém perguntou por que Deus não perdoou a Satanás. A um professor. Eu também tinha essa dúvida. Por que Deus não perdoou ele? E o professor falou bem assim: porque ele já conheceu a glória. Não tem mais lugar para ele. Ele conheceu lá. Sabe por que Deus nos perdoa todos os dias, irmãos? Porque a misericórdia não tem fim. Nós não conhecemos lá. Ele conhecia o céu, conhecia Deus. Eu acho lindo no meu Deus, que dá liberdade de você ir e de você vir. Ele não te obriga a nada. Aleluia. É igual a televisão e o controle. Você tem poder sobre aquela televisão. Aleluia. Você tem poder sobre ela. Você vai ver o que você quiser. Está aqui, no teu dedo. Você vê o que você quiser. Assim é você. Você tem poder sobre a sua vida. Você tem poder. Se você não quiser pecar, você não vai pecar.
Se você não quiser mentir, você não vai mentir. Se você não quiser ter ciúme, você não vai ter ciúme. Se você não quiser viver em contenda, você não vai viver em contenda. O tal de ciúme destrói igreja, o tal de ciúme destrói empresa, o tal de ciúme, irmãos, destrói relacionamento, casamento, noivado, destrói tudo. O ciúme destrói, pastor Fábio. Acaba com tudo. O ciúme é igual o cupim. O ciúme. Você está vendo assim, está vendo, tá bonito, né? E o cupim lá comendo tudo. Aí quando você menos percebe, como se você vai ver, aí cai o teto. Por quê? Você não está vendo? Né? É ciúminho aqui, é ciúminho ali, não, porque só vê ele, não me vê eu, mas é só o fulano, porque é só o ciclano. E eu, irmão, uma coisa que Deus não faz é acepção de pessoa. Deus te ama assim, ó, dessa forma. Deus não faz acepção. O que Deus quer de você é que você seja igreja, que você seja um templo de bênção, que do teu templo saia água viva, águas que vinham jorrar, águas que vinham, aleluia, saciar a sede de vidas, vidas que você conhece, vidas que estão, aleluia, à tua frente, porque quando, hoje eu vi, irmãos, quando aquele jovem falou, o outro foi impactado, ó, ficou assim na parede, colou na parede, ficou assim, aleluia, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia, ciúme não leva ninguém a nada. Mateus 27, versículo 18, a Bíblia diz que mataram Jesus devido ao ciúme. Aleluia. Não precisa ter ciúme de ninguém. O celeiro de Jesus é farto. Amém? Está cheio de ternos, está cheio de gravatas, está cheio de geladeiras, está cheio de casas, está cheio de motos, está cheio de carros. Aleluia. O celeiro do Senhor está barrotado de bênção. Aleluia. O que tem para mim tem para você. Aleluia. O que tem para o pai da Márcia tem para a Márcia. Tem. É só você estar no centro da vontade dele, meu querido, que vai vir na hora oportuna de Jeová na tua vida. Aleluia. Oh, maravilha. Sejamos templo do Senhor. Sejamos homens e mulheres de Deus, que as pessoas olhem e vejam Deus na sua vida. Um homem que é templo do Espírito Santo, irmão, é uma coisa mais linda. Testemunho. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo, irmãos, 4, versículo 8. Havia uma mulher rica em Sunem, estava lá no seu terraço, e Eliseu passar naquele lugar. Eliseu era evangelista, missionário. Passava lá, pregava, ela via a maneira que ele abordava as pessoas, que ele evangelizava e falava de Deus, pregava a palavra, e ela observava a maneira que aquele homem de Deus falava, e ela chamou o seu marido e falou assim: olha, vem cá, eu tenho observado um homem que todos os dias tem passado por nós aqui, e eu tenho observado a maneira que ele fala, a maneira que ele age com as pessoas aqui do bairro. E esse homem é um santo homem de Deus. Aleluia. Não tem coisa mais tremenda, irmãos, que quando alguém se referir ao Gerson, se referir ao Guido, se referir a mim, ao Cleito, assim: olha, eu tenho observado esses homens, eu tenho observado que são homens de Deus. Eu tenho observado que você pode ir lá, pode dobrar o teu joelho, e ele vai orar por você, Deus já ouviu ele, e Deus vai fazer a diferença. Porque Deus, ele colocou a igreja nesse século, para ser a diferença. As pessoas estão carentes, irmãos, de homens, de mulheres de Deus, de profetisa, carentes de homens que dêem testemunho, de vidas que dêem testemunho. Há homens por aí, irmãos, que pregam por dinheiro, outro prega por oportunidade que não tiveram no mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com esses movimentos. A igreja do Senhor está crescendo muito aqui no nosso país. Nós não temos cuidado de quem vê quem é o templo. Eu conheço o templo, eu tenho que observar quem é o templo, para depois não me frustrar. Porque sempre assim, eu fico atrás dessas coisas, ouço
que eles têm a falar a mim, dizendo que é de Deus, depois não é, me frustre, e o culpado sempre é Deus e a igreja. Vocês perceberam isso? Eu tenho que saber quem é o templo. Será que é de Deus? Será que não é? Eu tenho que observar isso. E muitos de nós não observam isso. Porque muitos de nós estão preocupados só com bênção. Bênção. Dê, Deus, me dá, Deus. Deus, me dá, Deus. Ô Senhor, eu quero mais, Senhor. Nós só preocupamos com esse mundo terra. E depois? Porque assim, o mundo terra vai ficar. Eu sempre falo uma frase que caixão não tem gaveta. Nós temos que estar bem com o tempo legal. Porque quando a trombeta soar, eu ouvi ela. As pessoas só vai ver eu sumindo assim, ó. E a roupa vai ficar, porque eu vou receber um outro corpo. Um corpo incorruptível, né? Igual ontem o Henrique Cristo, falando que lá tudo vai ser espírito. O Henrique é Henrique Cristo, ele não lê Bíblia. A Bíblia diz que lá ninguém vai ser espírito. Lá nós vamos ter corpo, a gente vai se alimentar. Amém? Nós vamos ter um corpo incorruptível, né? Eu vou voar, vou passar das paredes. Aleluia. Eu vou comer, não vou engordar. Ó. O corpo sim vai ser atlético assim. Oxente. É verdade. É o corpo de glória que Deus vai dar para mim e para você. Esse corpo aqui não presta para nada. Qualquer coisinha já quer dormir. Não gosta de orar. Agora comer com ele mesmo, né? Como desesperado. É comendo olhando para o prato da Maria. Meu Deus, Maria, vai sobrar uma coisinha aí? Vai para mim. Eu conheci um amigo meu que ele comia olhando para o meu prato. Sério? Vai sobrar uma carninha aí? Terrível, irmão. Aleluia. É verdade. Mas o corpo que Deus tem para a igreja é um corpo incorruptível. É um corpo de glória. Amém? Aleluia. Nós temos que ser templo do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Templo do Espírito. E Deus fala aqui para mim que tem muito templo aqui. Tem muita mágoa. Tem muito passado dentro desses templos. Tu está magoado, tu está ferida. Você está ferido. E Deus me mostra uma ferida muito, muito grande. Que precisa ser tratada. E essas feridas, essas marcas, está na tua vida, tem atrapalhado a tua vida espiritual. Tem atrapalhado o seu andar no caminho. Está te atrapalhando. É marcas. Marcas. Você sorri, você brinca, mas você está detonada e você está detonado devido a esse passado. Você não consegue esquecer. Por mais que você tente, vem a lembrança. Vem na cabeça. E quando vem no coração, que é a mente, tu já fica com raiva, tu já fica com ódio, entendeu? E você já perde o seu dia, e você já começa a amaldiçoar a sua vida, começa a amaldiçoar a vida daquela pessoa, aleluia, que estragou a tua vida, estragou o teu crescimento. Diz o Senhor, deixa eu limpar o templo. Deixa Deus limpar o templo. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu tenho um ódio de uma família lá em Marcel. Eu tenho ódio. Porque esse cidadão saiu me defamando porque a cidade era pequena. Eu não conhecia Jesus. Minha família estava desviada, 16 anos. O cidadão saiu lá defamando. Porque lá em Marcel é assim. Você tem um pouquinho de terra. Em uma casinha você é rico. Né? E eu e minha mãe na prova. Aleluia. Um homem está me defamando, acabando comigo. Um dia, irmão, Satanás entrou em mim, que foi ele mesmo. 16 anos, peguei um facão do meu pai. Deus que tamanho do facão. Falei, hoje eu mato ele. Mas eu andei naquela cidade, eu rodei aquela cidade. Para cima para baixo, mas não achei um homem. Não achei um homem. Aquele homem sumiu. Jeová sumiu com ele. Porque aquele dia eu ia dar fim naquele homem. Tanto ele me defamar. Aí fui embora para o Rio de Janeiro. Fui para a igreja, mas sempre vinha aquele homem. Sempre, irmão, sempre. Eu olha, eu estava com alguém, eu começava a defamar ele. Olha, aquele cachorro, aquele miserável, sabe? Uma raiva, um ódio, se eu puder quebrar o pescoço dele. Sabe o que Deus fez, irmão?
Deus tratou comigo. Um dia eu fui para Maceió. Eu desci em Sergipe, peguei um ônibus. Porque, para quem não conhece lá, passa o Rio São Francisco do lado da cidade. Então, Sergipe, Alagoas. Eu peguei a lancha, né? Pô, cheguei lá, né? Fazia uns anos que eu não ia lá. Aí tal, pá. Aí eu vim embora. Quando eu vim embora para o Rio, de novo, 5 horas da manhã, eu pegando minha mala, colocando na lancha, eu fico de cara com quem? Com o próprio. Você acredita? 5 horas da manhã. Fiquei assim, eu e ele assim, varão, ó. Olha o que Jeová fez comigo. Você acredita um negócio desse, irmão? O que Jeová fez? Me colocou. Aleluia. Jeová, mas vamos tratar esse negócio agora. Eu e ele, que eu assim, olha Jesus, cidadão, I love you. Aquele dia eu vi que eu estava tratado, tinha perdoado. E tem mais. Passei a orar por eles. Tem mais. Sabe quem está na igreja lá em Maceió? Sabe quem está? A família. Aleluia! Oh, Deus poderoso! Oh, maravilha! Deus, Ele é tremendo, irmão. Aleluia! Por isso que você tem que deixar o Senhor Jesus tratar com você. A limpar você. Fala, Senhor, eu sou uma pessoa difícil mesmo. Eu gosto de falar um pouquinho, né? Tem hora que eu ouço eu falo que é B, C, D, D, D. Tem hora eu tenho ciúme mesmo, Senhor, mas liberta, me limpa, sabe? E eu gosto de comer, sabe? Eu como, né? E eu como, isso é glutonaria. Senhor, me limpa. Eu quero ser um servo seu, perfeito no Senhor. Aleluia. Eu quero buscar o Senhor com minha alma, com minha vida, porque a vida que eu estou vivendo não é vida não, Deus, porque o Senhor me escolheu para ser espelho. O Senhor me escolheu para ser uma testemunha viva na minha família, no meu bairro, na minha empresa. Oh, Senhor, eu tenho uma certeza absoluta, Deus, que o Senhor vai fazer a diferença na minha vida. E como menos houver, meu Senhor, a minha casa, os meus vizinhos, aonde eu for, o Senhor vai me usar em mim, aleluia. E o Senhor vai restaurar pelo poder da tua palavra. Aleluia. Oh, maravilha. Ser templo, irmãos, você é templo de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Santuário dele. No Velho Testamento, esse lugar onde você está sentado era um lugar santíssimo, santos dos santos. Só poderia entrar nesse lugar onde você está sentado hoje. Isso era o sacerdote escolhido por Deus. Ninguém poderia entrar no lugar onde você está aí, no Velho Testamento. O povo ficava fora. E o sacerdote, irmãos, entrava. As vestes eram lavadas 7 vezes. As vestes. E ele entrava, irmãos, com a corda, com sinos. A roupa era todos os sinos. Por que sino, pastor? Porque se o sacerdote tivesse pecado, Deus fulminava ele na hora. E o povo ouvia o barulho e puxava o sacerdote do santuário do Senhor. Assim fazia o sacerdote todo ano. Porque quando o sacerdote entrava e Deus aceitava o sacrifício, aquele ano, já que ele não nasce, seria bênção. Aquele ano seria de prosperidade. Era assim no Velho Testamento. Hoje nós temos liberdade de entrar no templo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Que habita em você é Deus. E Deus só está com você aqui não. Deus está com você na tua casa. Deus está com você quando você vai dormir. Deus vai estar com você quando você acordar. Deus vai estar com você na escola. Deus vai estar com você no teu trabalho. Deus vai estar com você no Orkut. Deus vai estar com você no MSN. Ele te observa a maneira que você fala, que você age, que você pensa. Ele está te vendo. Porque nós somos templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Como que você tem agido? É muito fácil eu cobrar de Deus. Senhor, faça, Senhor. É porque o pastor Roger fala, a palavra fala. Mas como está meu templo? É muito fácil. Eu falo, Senhor, estou desempregado, preciso do trabalho, preciso de uma casa para morar, preciso.
E você, como templo, o que você tem feito? Aproveite, você tem oportunidade, jovem. Nós temos oportunidade, irmãos, e nós não aproveitamos a oportunidade. Era uma luta, Jaqueline, para o povo ouvir a voz de Deus. O profeta tem que ir a Deus, para Deus falar ao profeta, e o profeta falar ao povo. Hoje você tem liberdade na tua casa, porque você é templo. Porque quando você dobrar teu joelho e você orar, pode ter a certeza de uma coisa, Márcia: Ele vai onde você estiver, e Ele vai falar com você. Oh, Nabanchoria. Porque você é templo. Labanchania Varaio. Nós temos tempo para isso, mas nós não buscamos isso. A nossa cabeça, irmão, é ocupada com muitas coisas. Tem muitas coisas em pauta, menos Deus. Estou falando a verdade para você. Reflita a tua vida. É muito fácil ocupar o meu irmão. É muito fácil comprar minha esposa. É muito fácil comprar minha namorada. É muito fácil comprar o meu namorado. É muito fácil eu cobrar do meu marido. Ou cobrar, aleluia, do meu patrão. É muito fácil apontar as pessoas. Veja a sua vida. Olhe como a tua vida está. Por que você está amarga? Eu lembro de um versículo no livro de Ruth. Noemi estava tão decepcionada, mas tão arrebentada. Quando ela chegou em Belém, ele falou assim: Noemi, você não me chama mais de Noemi, me chame de Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso. Ela falou que foi Deus, não foi Deus, irmão. Noemi e Alimeleque, eles plantou e escolheu, saiu do lugar da bênção e foi para o lugar da maldição. Porque Moabe era o lugar da maldição, Belém era o lugar de pão, da prosperidade. Porque Deus tinha uma promessa para Belém. Mas ele preferiu ir para o lugar de maldição. Tem pessoas, irmãos, que ficam insistindo com pecado, ficam insistindo com mentira, com conversinha, com ciúme, com mexerico. Fica insistindo, um dia você vai se arrebentar. Aleluia. Deixa esse mal fora. Joga fora do templo. Deixa o teu templo ser cheio, aleluia, de amor, de alegria, de virtude de Deus. Deixa Deus operar na tua vida, meu irmão. Aleluia! Deixa Deus operar. Pastor, estão falando mal de mim, ore por ele. Eu aprendi, irmão, a orar. Falam, defamam. Sabe por que vão me defamar falando de mim? Porque eu sou templo. Em mim não habita inveja, em mim não habita ódio, em mim não habita essas coisas que Satanás quer infiltrar na tua alma. Olha aqui. Seja templo. Eu espero que essa mensagem não tenha entrado no seu ouvido e saído por outro. Eu espero que você tenha ouvido essa mensagem e você comece a colocar em prática. Não viva uma vida de qualquer maneira. Não viva essa vidinha aí que você tem vivido. Aleluia. Seja templo, jovem. Não seja como os outros vêm por mim. Aleluia, não tenha esse prazer de vir por vir, mas seja templo do Espírito Santo. Tenha prazer de ser visitado por Ele. Tenha prazer, irmãos, quando descer, Ele te convidar para você dançar o mistério com Ele. Aleluia, coisa boa é dançar no mistério com o Senhor Jesus. Oh, irmão, triste é quando a nuvem, a Shekinah de Deus vem sobre a igreja e você fica aí conversando, dá um toquinho para outra, falando da novela, falando do namoradinho, falando do fulano, do Beltrano, aleluia, porque quando você entrar no santuário, não incline a oferecer sacrifício de touro. Quando você entrar no santuário, meu irmão, venha buscar a presença dele, venha buscar a presença do Senhor. Eu quero sair daqui hoje transportando da tua presença. Eu quero sair hoje daqui, Pai, olha, fumegando igual o Monte Sinai fumegou. Pai, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. Oh, maravilha! Queira ser diferente. Oh, aleluia. Oh, terra, Monchoria vai. Aleluia. Que adianta ser cristão e beber? Que adianta ser cristão, comprar e não pagar? Que adianta você dizer que sou Cristo, sou de Jesus, igual esses famosos aí? Sou de Jesus, mas não deixa o pagode. Sou de, não dá o carnaval, tá todo mundo rebolando lá.
É na garrafinha dessa aqui, vem põe um shortinho e vai para lá. E depois, na marcha para Jesus, vai lá cantar o nome de Jesus. Deus de promessa, Deus de aliança. Não adianta! Ou é ou não é? Não adianta, irmão. Declarar uma coisa e depois vai lá no pagodinho. Não adianta. Ou é ou não é? Deus não divide ele com ninguém. Aleluia. É muito fácil declarar e age diferente. Igual daquela banda lá que faz mau sucesso aí, eu vou falar para não ser processado, né? Aleluia. Estou ficando esperto. Vai para a rádio, né, irmão? É evangélica. E tá lá, né? Acelerou, né? Hã? Diz que é crente. E tá lá com aquelas roupas e levando o povo a adorar Satanás. Nós temos que levar o povo a adorar Ele. Nós temos que levar o povo a adorar o Senhor. Você é igreja, e Deus chamou você para conduzir um povo a adorar o Deus dos deuses, aleluia, o Senhor dos senhores, aleluia. Só existe, ou seja, quero refutar, só existe um Deus, só existe um Senhor, aleluia. É Ele que escolheu você, Ele escolheu você, aleluia. Seja templo do Espírito Santo. Aqui, seja templo do Espírito Santo. Aproveite cada momento. Ontem eu fui em uma visita e aquele rapaz falou assim para mim: pastor, estava orando para o Senhor e Deus mandou perguntar para o Senhor se você estacionou. Aleluia. E não até mais, ele mandou perguntar para o Senhor se você parou de sonhar. E falou assim: ó, o Gustavo Henrique não tem estrutura de nada. Se você faltar hoje, o que vai ser do Gustavo Henrique? Ô Jeová, tomei uma lambada, hein? É verdade, irmão. O problema nosso é que nós se incomodamos. Está desempregado, o emprego chega, acomoda. Melhora as coisinhas, acomoda. Esse é o problema de muitos. Que fala até quando? Irmãos, tá bom, fique com ele. Sai não, Maria. Fica com ele. Amém? Já pensou, irmão, se já está bom com ele, vai melhorar mais ainda. Vai ter tribulação, mas você vai estar com ele. As pessoas são burras, porque quando as coisas começam a melhorar, elas se ausentam, aí fica em casa, né? Começa a vir só de domingo, aí nenhum domingo vem mais. Aí depois sabe, porque aí começa a arrumar problemas. Em quem? Nunca nele, mas nos outros. Não é o fulano, é o Beltrano. Seja templo, seja templo. Igual Eliseu era templo do Senhor. Que aquela mulher deu testemunho, esse homem é homem de Deus. Ou seja, templo do Espírito Santo. Sabe por quê? Aonde você for, as pessoas vão ver algo de você diferente. Irmão, eu conheço cristão de longe. Romanos 8, versículo 14. O mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Você conhece cristão na hora, irmão. Mateus é crente, cristão, mas não vive de oba-oba, não. Mas vive uma vida de compromisso com o Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque nós só vamos ganhar aqui e com o Senhor. Paz que você passar, seja templo. Não negue o nome de Cristo. Porque quando você está mal, todo mundo soma. Você melhorou, chega. E aí, vamos lá? É igual esses namoradinhos, né? Quando eles conseguem o que eles querem, que é sexo, né? Aí fica um tempão, aí depois acaba, ele dá umas voltas, depois quer voltar de novo. Aí as bobinhas aceitam. Aí eu amo ele, pastor, eu amo ele. Se ama, vai lá pro cartório. Sabe aquele cartório? Qual é o nome daquela rua, pastor Daniel? Hã? Qual é o nome daquela rua lá? Eu vou saber o nome daquela rua, irmão. Vai lá, irmão. Quem ama, vai lá. Ama mesmo, amo. Então vamos lá no cartório. Precisa do quê? 2 testemunhas. O que é mais? Identidade CPF, R$14. R$14, irmão. Vai lá. Marca a data. Quanto? Em julho. Quanto em julho? Julho não. Junho. Não, julho. Quanto em julho? Dia 5 de julho. Está marcado, está carimbado. Aleluia. Ah, não. Ah, não. Seja templo. Seja templo. Seja templo em nome de Jesus. Amém? Se põe de pé.
Aleluia. Oh, glória. Você que está desempregado, vem aqui na frente orar por você. Corre aqui, você que está desempregado, você que está endividado, você que precisa de um milagre. Tem cantina, tem bombom de morango. Comprou? Não se vende mais fiado aqui na igreja. Na cantina da semana tem 200. Na cantina da Jaqueline tem 700 reais. Misericórdia. Vamos orar, irmãos. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Jesus? Estou um crente aqui? Vamos orar. Eterno Deus, o Senhor é a porta, Jesus. Eu oro porque o Senhor é a porta. Eu quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor possa abrir a porta. Pai, o Senhor precisa trabalhar, Senhor Jesus. E sobre a tua palavra que é verdade, eu quero profetizar. Senhor, é a tua palavra que diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Quem bate a porta abre. Estou batendo agora, meu Senhor. Meu Deus, o seu filho precisa trabalhar, Senhor. E só o Senhor que tem o poder de abrir portões. Deus, nessa noite, abre os portões. Pai, que ele possa testemunhar que o Senhor abriu uma porta eficaz, poderosa. Eu profetizo sobre a tua palavra que diz: batei a porta, abrirá. E eu creio, Deus, que a porta está abrindo hoje. E os teus filhos vão testemunhar que o Senhor abriu um portão enorme, em nome de Jesus. Amém. Eu orei.